Olá! Para a atividade de língua portuguesa de hoje, peguem o livro de atividade de vocês, no segundo volume, na página 5, tá? Então, enquanto isso, pausem o vídeo, peguem lá o livro de atividade de vocês, livro novo, ok? Na parte de língua portuguesa, página 5. Depois a gente retorna, tá? Pode pausar. Um mundo de histórias. Conto. Leia este conto que foi inspirado em uma lenda da Guiné-Bissau, que é uma região do continente africano, tá? Então, vamos ler este conto. Gostaria que primeiro vocês lessem sozinhos, façam uma leitura silenciosa, uma leitura mental. Aí pausem o vídeo, leiam até o final, vão prestando atenção nas vírgulas, na pontuação, vão prestando atenção nas palavras, anotem as palavras que vocês não souberem para pesquisar depois na internet. Então leiam com atenção, tá? Aí depois que vocês terminarem de ler, vocês voltam aqui no vídeo, que aí sim eu vou ler para vocês. Mas eu quero que vocês tenham esses dois momentos. Primeiro leiam sozinhos, depois retornam aqui pra gente ler juntinho, tá bom? Pode pausar então. Agora sim, gente, vamos lá. O tambor africano. Na selva, os macaquinhos de nariz branco passavam um dia rodopiando entre as bananeiras e os coqueiros da mata, comendo bananas e coquinhos. Ao anoitecer, subiam no ébano, uma árvore altíssima de madeira preta, e do alto de um galho ficavam olhando para o céu. A lua sempre intrigou os macaquinhos de nariz branco. Eles tinham vontade de ver o que havia naquela bola branca, que ora estava inteira, ora estava pela metade e às vezes desaparecia, até que um dia decidiram ir até lá. E foram se empilhando, formando uma escada, um por cima do outro, até que conseguiram alcançar a lua. Mas o macaquinho que estava lá no alto se desequilibrou e fez todos os outros caírem. Todos os macaquinhos, não, porque um deles conseguiu se agarrar à lua e pular para dentro dela. A lua nunca tinha visto um macaco. Ficou tão contente com a visita do macaquinho de nariz branco que lhe deu de presente um tamborzinho. O macaquinho se encantou com o tambor e começou a tocá-lo na mesma hora. Ficou tão empolgado com aquele som que passou semanas concentrado nas possibilidades daquele instrumento. Por que você quer voltar, macaquinho de nariz branco? Perguntou a lua. Estou com saudade dos meus amigos, da minha família e das árvores de lá, as mangueiras, as bananeiras e os coqueiros, onde a gente passa o dia pulando de galho em galho, comendo e se divertindo. Está bem. Disse a lua. Sente-se no seu tamborzinho, que eu vou amarrá-lo bem com uma corda. Vou soltando a corda aos poucos até você chegar na terra. O macaquinho de nariz branco ficou contente da vida. Depois de prendê-lo, a lua lhe disse: Vou fazer você voltar para casa, mas preste atenção numa coisa. Você só pode tocar o tamborzinho quando pisar na terra. Antes disso, não toque o tambor de jeito nenhum. Depois que tiver chegado, toque o tambor com toda a força para que eu ouça e corte a corda. E o macaquinho foi descendo todo feliz. No meio do caminho, porém, não resistiu à tentação de tocar. Estava viciado naquele som gostoso que saía do seu tamborzinho. Lembrando-se das recomendações da lua, tocou bem de levinho, de modo que ela não ouvisse, mas o vento levou o som do tambor até a lua, que
que ouviu o batuque e logo pensou: o macaquinho de nariz branco já deve ter chegado. Vou cortar a corda. Soltou da corda que a lua segurava, o macaquinho rodopiou pelo espaço e foi cair na sua aldeia, todo arrebentado. Uma garota que passava por lá viu o macaquinho estatelado no chão, com os olhos bem abertos e um tamborzinho nas mãos. Ela se agachou ao lado dele para ver o que estava acontecendo. Este é um tambor. Por favor, entregue-os. Entregue aos homens do nosso país, disse o macaquinho antes de morrer. Surpresa com aquilo, a menina saiu correndo para contar o que havia acontecido, e todo o povo veio se despedir do macaquinho de nariz branco e conhecer o que ele havia trazido para eles. As mulheres começaram a cantar e os homens entraram na música. Um deles pegou o tamborzinho e se pôs a batucar. O som que se ouvia era forte, gostoso, mexia com as pessoas e elas logo começaram a dançar. Este foi o primeiro batuque da história. A história é de Silvana Salerno, do livro África, Contos do Rio, da Selva e da Savana. Bom, gente, esse é o fim da nossa história, o fim da nossa... Percebam aí que parece uma lenda, parece um mito. Muitas histórias, muitos contos tradicionais, eles têm o objetivo de explicar como uma população de antigamente acreditava que tinha surgido alguma coisa. Nesse caso desse conto aqui, conta como a população de antigamente, da região de Guiné-Bissau, acreditava que tinha surgido o tambor. Para eles tinha sido através dessa lenda. Através dessa lenda foi criado o primeiro tambor da história. Mas claro que é só uma história, não é só um conto. Mas é uma lenda tradicional lá da região africana, ok? Então vamos lá, gente, analisar a história agora, tá? Na questão 2 está dizendo assim: o narrador que conta a história participa dela ou não participa dela? E aí, o que vocês acham? No caso, a pessoa que está contando a história, ela está participando da história? É o macaquinho que está contando a história ou é a menina? Não. Se você disse que o narrador não participa da história, você acertou. Parabéns, tá? E na questão 3. Além do narrador, aparecem as vozes de outros personagens. De quais? Como essas falas estão separadas da parte do narrador? Então são duas perguntas. Primeiro você tem que colocar quais são as vozes que aparecem na história. Você pode voltar lá na história para ver, tá? Aparece a voz de quem? Do macaquinho, de quem mais? Vão relembrando aí. E como estas falas estão representadas como essas falas estão representadas no texto? Através de que pontuação, de que sinal? Como a gente sabe que é alguém que está falando dentro da história? Através do travessão. Muito bem, se você pensar no travessão, tá? Então nossa resposta pode ficar mais ou menos assim. Também aparecem a voz da lua e de um dos macaquinhos de nariz branco. Essas falas estão separadas da parte do narrador com o travessão, ou seja, o travessão que nos ajuda a entender que se trata da fala desses personagens aí, tá bom? Então vocês podem botar essa resposta ou com as palavras de vocês, mas que seja nesse sentido, tá bom? E na questão 4, como o macaquinho de nariz branco foi parar na lua? Aí você tem que explicar com as suas palavras como ele foi parar na lua. Me respondam aí. Aí você pode usar as suas palavras, tá? Aí aqui eu botei a minha. Ele se agarrou na lua quando os outros macaquinhos se desequilibraram lá de cima. Então vocês podem botar algo nesse sentido aí também, tá bom? Na 5. A lua gosta da visita inesperada? Copie do texto o trecho que justifica a sua resposta.
Aqui nesse caso, tá pedindo para você copiar do texto, então você vai copiar literalmente do jeito que tá lá. Então, a gente vai pegar lá no texto um trecho que fale se a lua gostou ou não da visita. E pode ser esse trecho aqui. Sim, ela gostou, né? E o trecho é: a lua nunca tinha visto um macaco, ficou tão contente com a visita do macaquinho de nariz branco que lhe deu de presente um tamborzinho. Ou seja, dá para saber que a lua gostou da visita porque a lua deu um presente pro macaquinho. Se não tivesse gostado do macaquinho, a lua tinha dado um chute dele e ele tinha capotado de lá há muito tempo, né? Mas não. A lua gostou do macaquinho, achou ele simpático, então deu um tamborzinho para ele. Tá? Então, sempre que vocês forem copiar um trecho de um texto, usem sempre a aspas, tá? Que é esse sinalzinho aqui, ó, a aspas, as aspas, tá? Então, copiem, quiser pausar o vídeo, vocês escolhem como é melhor para vocês fazerem. Então, se quiser pausar o vídeo, escreva aí. Ou então, se você quiser procurar no texto depois, você decide aí, tá bom? Na questão 6. O macaquinho de nariz branco ficou envolvido por algumas semanas com o tambor que tinha ganhado, até que um dia resolveu voltar para casa. Como ele explicou essa decisão à lua? Responda com as suas palavras. E aí, gente? Ele estava lá, tocando tamborzinho, numa boa, tranquila, relaxando, até que ele começou a sentir saudade de casa e quis voltar para a terra. E nesse momento, o que o macaquinho falou para a lua para justificar a saída dele? Novamente, se quiser dar uma pausa aqui, procura lá no texto, tá? Depois você retorna aqui. O que o macaquinho falou quando quis ir embora? Ele falou mais ou menos assim. Ele falou para a lua que sentia saudade da família e das árvores onde passava o dia brincando de galho em galho. Então era principalmente essa justificativa que ele usou para a lua, tá? E na 7, quando o macaquinho de nariz branco resolveu voltar para casa, a lua lhe fez um pedido, que seria, né, a resposta à fala da lua. Vou fazer você voltar para casa, mas preste atenção numa coisa. Você só pode tocar o tamborzinho quando pisar na terra. Antes disso, não toque o tambor de jeito nenhum. Depois que tiver chegado, toque o tambor com toda a força para que eu ouça e corte a corda. E na questão A, vai perguntar qual foi a atitude do macaquinho. E aí, quando a lua disse isso aqui para o macaquinho, que ele não podia cortar a corda enquanto não tivesse chegado na terra, o que o macaquinho fez? Ele desobedeceu. Então vocês podem colocar também com as palavras de vocês na questão A. Eu botei mais ou menos assim. Ele não resistiu à tentação e tocou o tambor antes de chegar à terra. Mas vocês podem colocar ou com outras palavras também, tá bom? E na B. Quais foram as consequências da atitude do macaquinho? E aí, ele desobedeceu a lua, né? E depois que ele desobedeceu, aconteceu uma coisa. O que aconteceu com o macaquinho? Eu botei assim, ó. A lua acabou cortando a corda antes de ele chegar ao chão, e o macaquinho não resistiu à queda. Mas, novamente, vocês podem explicar isso aqui com as palavras de vocês. E na questão C, onde foi parar o tamborzinho que ele tanto gostava? E aí, onde foi parar o tamborzinho no final da história? Você pode botar que ele foi entregue a uma menina que passava por ali, para que ela o levasse aos homens do país deles, no caso dos macaquinhos. Tá? Então, vocês podem botar algo nesse sentido relacionado à menina, né? Porque o tambor ficou com a menina e a menina levou para os homens do país. E aí lá eles começaram a cantar, tocar o tambor e tudo mais. Começaram uma festa, né? Então é isso, gente. Até a próxima. Façam a tarefa direitinho. Se tiver dúvida, volta aqui no vídeo. E tchau, tchau. Abraço.